Oi, gente, tudo bom? Para quem não sabe, meu nome é Augusto, tá? Eu vou ser o novo professor de inglês de vocês. E eu sou filho da professora Alcione, que fica ali na secretaria, né? Sobrinho da Carla, da tia Adriana. E esse ano de 2021 eu vou estar dando aula de inglês para vocês. Galerinha do quarto ano, já tá bem crescida, já sabe muita coisa em inglês, eu espero, né? Que já tiveram bastante aulas, mas a gente vai fazer revisão, a gente vai ver tudo direitinho. Mas antes de tudo, né? Eu queria saber de vocês, como é que vocês estão, como é que vocês passaram esse momento de pandemia e tudo mais, né? Esse coronavírus. Infelizmente acabou afastando a gente de algumas pessoas, principalmente da escola, né? A gente não pôde mais ir para a escola, ver os amigos, ver as professoras, professores, né? Poder conversar, brincar, se divertir. E isso foi um desafio muito grande para todo mundo, né? Porque a gente não pôde mais ir para o shopping, não pôde mais brincar lá fora, ver os amigos, não podemos mais. E parece que agora as coisas estão melhorando, graças a Deus, até, né, essa aula online que a escola decidiu disponibilizar para vocês justamente não ficarem para trás, né? Porque é muito importante a gente aprender, muito importante a gente estar sempre em constante aprendizado, porque o nosso cérebro, né, ele precisa disso. Ele precisa estar o tempo todo aprendendo, senão ele atrofia, né? E aprender uma nova língua é primordial, é maravilhoso, né? Você conseguir entender o que o outro está falando, né? Assim tem em português, né? Quando a gente está crescendo, a gente é pequeno, a gente não sabe falar nada, né? A gente não entende nada. Aí o pai fala assim, come filho, come. A gente não entende na hora, mas e depois começa a ficar legal. Meu filho, come, filho, vai, anda, vamos para a escola, vamos dormir, está na hora de dormir. Então a gente vai aprendendo, né? E assim como no inglês é a mesma coisa. Qualquer língua que você for aprender é assim, né? Desde do comecinho lá, né? Desde que vocês vão começar a aprender o white, né? Daqui a pouco vocês estão falando this is white because this is a cell phone recharge. Beleza, olha só. Isso é branco, porque ele é o carregador de celular. Olha só quanta coisa que eu falei. Mas a gente tem que começar lá com white. Assim como vocês começaram, com red, white, blue, dog, cat. Então, tudo que a gente aprende, a gente tem que começar bem do básico, bem lá embaixo, para a gente poder já fazer frases, falar, né? E hoje vocês estão no quarto ano e isso é muito bom, porque você já tem uma informação muito legal, você já tem uma bagagem, né? A gente fala bagagem, vocês já conhecem bastante coisa, né? Que são os vocabulários em inglês, que a gente fala que o vocabulário nada mais é do que um conjunto de palavras. Então vocês já têm um vocabulário já estão armazenados aqui no seu cérebro, né? Que o cérebro funciona como um arquivo, ele vai arquivando, ele vai guardando as informações. Assim como você aprendeu quando criança que isso aqui era branco. Você sabe que isso é branco, mas agora você sabe também que isso é white. Não é verdade? Então, o legal de aprender uma nova língua é isso, né? E o importante de aprender uma nova língua é você saber vocabulário. Muito importante você saber palavras. Quando você é pequeno, você aprende palavras. Depois você aprende o quê? A juntar essas palavras, que se tornam frases. E é assim que a gente começa a falar, né? A gente aprende as palavras, vai repetindo as palavras e a gente vai agregando, adicionando mais palavras. Isso a gente vai transformando em frases. Por exemplo, primeiro você aprendeu que isso era white. Depois você aprendeu que white isso é branco. This is white, por exemplo, né? Então é uma coisa de cada vez. E o legal do inglês é que você vê em todas as partes.
todas as partes você consegue ver o inglês, né? Por exemplo, esses super-heróis aqui. Ah, esse é o Batman, é português. Não, não é. Batman é inglês. Só que a forma que eu falo em português é diferente que eu falo em inglês. This is Batman. Batman. Ok? Homem, morcego. Batman. Ah, homem, morcego. Ou Flash. Flash. Por que Flash? Rápido. Flash é algo rápido. Né? A gente não tem o flash do celular? Do cell phone? Tem o flash. Por quê? É rápido. Flash. Certo? Superman. Superman é o super homem. Outro exemplo. Nossa, agora fugiu tudo na minha cabeça. Mas muitas coisas, né? Você consegue visualizar. Ah, lembrei. Ketchup, por exemplo. Ketchup é uma palavra em inglês. Sério, teacher? Sério? Ketchup nada mais é ketchup em português, só que ela é uma palavra americana, é uma palavra em inglês. Ela é ketchup. Ketchup. A gente fala diferente, né? Ketchup. Hot dog. Ah, vamos comer um hot dog. Em inglês. Cachorro quente. Dog é cachorro. Hot é quente. Então, cachorro quente. Hot dog. É isso. Então, olha só. Aí você assiste um filme, você assiste uma série no Netflix, você assiste um desenho animado, um anime. Vai ter alguma coisa em inglês. Mesmo anime japonês, você vai ver alguma coisinha ali em inglês. Seja o nome, quer ver um exemplo? One Piece. É um anime. Em inglês, One Piece. Olha só. Então, tudo tem um nome. Tudo tem um inglês. Porque aprender essa nova língua é muito importante para você abrir a sua mente, você aprender a se concentrar mais, entendeu? Então, toda vez que você aprende uma nova língua, você abre a sua cabeça. A gente fala, peraí, eu vou abrir a cabeça. Não, você abre a sua mente, entendeu? Você consegue alcançar muito mais outras coisas. Tá jogando um videogame, por exemplo, um jogo, Fortnite. Oh, Fortnite em inglês? É, Fortnite em inglês. Tá vendo? Tudo tem em inglês. E isso é muito legal, porque vocês vão conseguir aprender muito mais coisas, né? E toda língua é assim. Assim como eu também estou aprendendo mais uma língua, estou aprendendo francês agora. Eu comecei lá do início, para saber que cor é essa, aí até chegar na hora de falar. E é assim que funciona. E como vocês já estão no 4º ano, a gente vai conseguir trabalhar muito bem isso, muito bem, começar a fazer frases, né? Aprender bem como é que funciona, para poder falar. Vou explicar para vocês que é importante a gente ver a imagem, ouvir e repetir, que é como a gente fez no português, a gente via, ouvia e repetia, porque o cérebro trabalha com repetição, e isso é muito legal, né? Então, eu espero que vocês aprendam muito, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês. Eu já dei aula para muitas pessoas. Eu já dei aula para aluno de 4 anos até idoso de 80 anos. Sim, já dei aula para criança, para adolescente, para jovem, adulto e idoso. Então, eu já dei aula para todo tipo de pessoa. E eu falo para vocês que as crianças aprendem muito mais. Sim, aprendem mais. Não sei exatamente por quê, mas acho que é porque como vocês ainda estão conhecendo, estão aprendendo, está tudo começando a vida, o cérebro assimila melhor coisas novas. A gente fica mais apto a entender coisas novas, né? Como a gente falou, se eu falar para você que isso aqui é branco, você acredita? Você sabe que é branco. Sim, você já aprendeu. Agora se eu falar para você, guys, this is white. White. This is blue. 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 Aprende. Quer ver? What color is this? Não é a mesma? Blue. Então a gente correlaciona. É isso que a gente faz, ó. Correlaciona. Se esse é blue, esse também é blue. Né? Ou se esse é red, esse aqui é qual? Red.
Então, por isso que eu falo que as crianças aprendem muito mais. E é importante já começar desde pequeno aprendendo a língua. Porque depois que você vai ficando mais velho, vai ficando mais adulto, fica um pouco mais difícil, mas não é impossível. Não, pelo contrário, não é, tá? É sempre a vontade. Se você tem interesse e vontade, você aprende. Não tem idade, tá? Tanto que eu já dei aula para pessoas que aprenderam depois de 80 anos, por exemplo. A pessoa falava inglês, entendeu? Então, é só ter interesse e vontade. Isso é muito importante na língua também. Além do vocabulário, interesse e vontade. Eu espero muito que, mesmo assim, depois que a gente terminar as aulas, durante o ano, quinto ano, quando vocês chegarem lá no sexto, sétimo, vocês façam, entendeu? O curso de inglês. Façam o curso. Porque é muito importante lá na frente, para quando você escolher a sua profissão, tudo mais. Isso não só legal você aprender Netflix, ver Netflix, inglês, ouvir música, entender o que está falando na música, né? Ou um filme, o que a pessoa está falando no filme, ou um jogo em inglês. Caramba, baixei um jogo, mas o jogo só tem inglês, e agora? Eu entendo. É muito legal. Mas também quando você for escolher uma profissão, também é muito importante, né? Então, vamos lá pro planejamento desse ano. Esse ano a gente vai aprender no primeiro trimestre os pronomes. Você já sabe o que é pronome, vocês estão no quarto ano, né? São o que substituem os nomes, né? Eu, Augusto, por exemplo, eu posso falar eu. Isso aí, Augusto, eu. No inglês a gente também tem uma forma de dizer eu em inglês, né? Acho que vocês já viram. A gente vai recapitular e a gente vai acrescentar mais algumas coisas, tá? Vai ser bem legal. Você, né? Por causa de você, a gente tem uma forma de falar. O ele, o ela, coisa. A gente tem uma forma de falar coisa. A gente não pode usar nem ele nem ela. No inglês, o ele e ela a gente usa para pessoas. Nós, a gente usa o nós. Vocês. Você já sabe que vocês é igual a você, é a mesma coisa em inglês, né? E o eles, elas, né? A gente vai ver isso aí, certo? Depois a gente vai ver os adjetivos, que são as características das pessoas, né? Que eu posso ser bonito, eu posso ser legal, eu posso ser alto, eu posso ser divertido, eu posso ser alegre, né? Posso ser convincente, posso ser entediado, né? Posso ser chato, eu posso ser legal, posso ser várias coisas. Alto, baixo, magro, né? Então, tudo isso são características. Então, a gente vai aprender características. Então, eu vou poder dizer, eu sou inteligente, por exemplo. Eu sou inteligente. Você vai conseguir falar, você vai conseguir escrever. Eu sou inteligente. Eu sou alto. Eu sou legal. Eu sou divertido. Ele é legal. Ele é alto. Nós somos inteligentes. Sim, vamos falar. Depois nós vamos falar sobre esportes, atividades físicas, né, diferenciadas. Tem várias lutas, vários esportes radicais, tem muita coisa. A gente vai poder aprender a falar karatê, judô, a gente vai poder falar de, por exemplo, corrida de carro, corrida de moto, né? Vôlei, basquete, tudo isso a gente vai poder aprender a falar, né? Os esportes. Depois a gente vai ver os artigos, né? Os artigos, né? Que a gente fala a, o, as, os, né? A, o, a, os, as, que são os definidos, que a gente sabe quem é, e os indefinidos, que é uma, uns, umas, né? Que no inglês a gente tem uma forma de se falar que é muito mais simples que o português também, tá? Muito mais. Depois a gente vai ver um pouco dos feelings, né? O que são os feelings? Aquilo que eu tô sentindo, né? Se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô triste, se eu tô com fome, se eu tô com sede, se eu tô cansado, vou poder falar, né? Por exemplo, se eu estiver
com fome? I am hungry. I am hungry. I am hungry. Ok? I am hungry. Certo? É assim que a gente fala de coisas que a gente está sentindo, né? Já pensou? How are you? Como você está? I'm fine. I'm fine. Você não está fine. Você não está fine. Você está cansado. I'm tired. Você não vai responder sempre I'm fine. I'm tired. I'm sad. I'm happy. Ok? I'm hungry. Oh. Understand? Entenderam? Então, depois a gente vai ver os verbos, mais verbos, né? Correr, jogar, dançar, todos os verbos relacionados a isso. Por exemplo, eu gostar, tem muitos verbos, muitos verbos. Cortar, pegar. Então, assim como no português, tem muitos verbos em inglês também, né? Vocês vão ver que não é nada difícil, não é mesmo, certo? Depois nós vamos ver o verbo to be, só que o verbo to be com umas formas mais, uma forma diferenciada. A gente vai ver o verbo to be com uma forma reduzida, porque se a gente fala I am happy, eu posso dizer I'm happy, certo? I'm happy. Opa, I'm happy. You are happy. You're happy. O que eu fiz? Eu diminuí o tamanho. You're happy. Para ficar mais fácil de falar. Podem ficar tranquilos que a gente vai ver tudo isso. Ou he is hungry, por exemplo. He is hungry. Ele está com fome. Eu posso dizer he's hungry. Olha só. Era he is hungry. Ficou he's hungry. Uau, viu como é que diminui? Então, para dizer que as pessoas que falam inglês são preguiçosas. Eles gostam de diminuir o máximo possível das palavras. Sim, vocês vão perceber isso. É normal. Depois, nós vamos ver os meses, para a gente poder aprender a falar a idade, quantos anos eu tenho, qual mês que eu nasci, né? Qual mês que eu nasci? Vocês lembram? Ah, eu nasci em julho. Opa, férias. July. Como vocês já viram os números, vocês vão poder falar a sua idade. I am 8 years, 9 years old. I am 10 years old. I am 29 years old. Jesus Christ. Muitos anos, não é verdade? Mas, sim, você vai poder falar. Depois disso, para o terceiro trimestre, nós vamos ver mais números, né? Vamos poder ver número até o 100, né? Porque, imagina, a gente tem que aprender mais. A gente tem que aprender a falar 100, depois do 100 a gente tem que 200, 300. Então a gente vai aprender. Vocês vão ver que não é difícil. Não é nada difícil. Porque quando você fala 100, você fala 100. 100. E quando eu falo 101, 102, 103, lembra lá? 1, 2, 3. Lá no comecinho, fica 101. 101. 101. E 2. 102. Só mudou isso. Se eu quiser falar 200, 200. 100. 100. 200. 200. Sério, professor? Sério. Se você fala 210, 210. Só isso. Você repete. Isso. Em inglês é isso. Não é nada difícil. Por isso que eu falo que não é difícil. Depois nós vamos ver os números ordinais. Tá? Agora nós vamos ver bastante ordinal. Também não tem dificuldade. Não tem nada difícil. Tem muita coisa que vai se repetir depois que você aprendeu first, second, third, fourth, fifth, sixth.
Depois é só repetição, você vai ver tudo isso, pode ficar tranquilo. Nós vamos ver também um pouco mais dos pronomes demonstrativos, né? O que são os pronomes demonstrativos? Isto é azul. Isso é azul. Aquele, a distância é longe, é azul. Aquela, aqueles, aquelas. Vamos falar também, o inglês tem também. Então, tudo que a gente fala em português, a gente consegue transformar em inglês. É normal, tá? E por último, as preposições, né? A gente vai ver algumas preposições que são importantes, por exemplo. Lembra daquela brincadeira the books on the table, table, table? On the table. On é uma preposição, porque o book is on the table, certo? Ele está on the table, ele está em cima da mesa, certo? A gente vai ver também. Se ele está em cima, ele pode estar embaixo, ele pode estar do lado, ele pode estar acima, né? Então, essas preposições que nós vamos ver para poder falar se eu estou dentro, se eu estou fora, né? Se eu estou dentro da casa, se eu estou fora da casa. Então, nós vamos ver tudo isso. Olha só quanta coisa a gente vai ver. Não é verdade? E você vai conseguir fazer frase. Você vai aprender muita coisa, muita palavra nova. E a gente vai trabalhar essas frases, vamos poder fazer para poder falar. A gente vai conversar, a gente vai falar sobre isso, né? Mas para começar, nós vamos começar pelos pronomes, né? Que a gente já tinha até falado sobre eles. Só para lembrar que o pronome é o que substitui o nome. Se eu tenho eu uso I. I, repeat, I, sempre. Ouçam e repitam. Eu, I. Você, you. Certo? Ele, he. Ela, she. Isso, it. Fala para coisas. It. Nós, we. You, vocês, you é o mesmo que o você, you. E eles, they. Ok? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. Certo? Então, para a gente não ficar repetindo o nome, né, da pessoa ou o meu nome mesmo, a gente usa o pronome, né? Para a gente relembrar que os pronomes são utilizados para a gente não precisar repetir os nomes. Eu, I, you, você, he, ele, she, ela, it, coisa, animal, we, nós, you, vocês, they, eles, elas. Então, professor, mas o it, eu não estou conseguindo entender muito bem o it. Por exemplo, se você tem um cãozinho, você tem um cachorro, né? Você vai falar que ele é bonito. Por exemplo, ele é bonito. Qual que é o uso para o ele no inglês? Ah, professor, é o he. Então, você vai falar he is beautiful. Ah, o beautiful você já conhece, né? Beautiful. He is beautiful. Mas o he eu não uso só para pessoas? Sim. Então, quando eu disser algo para um animal ou qualquer coisa que não seja uma pessoa, eu uso it, né?
por exemplo, ele é bonito, eu vou dizer it is beautiful. Não posso dizer he. Ou se for ela, eu também uso it, tá? Mesmo se for uma cadelinha. Você vai usar it. It is beautiful. Certo? Por exemplo, se eu quiser falar que ele é azul. Agora, eu te pergunto, isso é uma pessoa? Isso aqui é uma pessoa? Ela fala, ela dança, ela anda, ela come? Não, né? Ela pensa? Não. Então, quando eu falar que ele é azul, você vai falar it is blue. It is blue. É isso. Para coisas e animais, a gente usa it. Ah, professor, eu quero falar que tá chovendo, tá calor, tá nevando. Aqui não acontece, né? Mas a gente também usa it. It's raining. Por quê? Chover, nevar, calor, frio. Deixa eu te perguntar, é pessoa? Não, não é pessoa. Então, eu uso it. Essa é a diferença, tá? Quando não é uma pessoa, it. Quando é uma pessoa, he para ele, she para ela. Ok? Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês poderem memorizarem, praticarem em casa, repetirem também, que é bem legal. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer uma mesmo, podem ligar na secretaria, tá? E me procurarem, que eu vou tirar todas as dúvidas tranquilamente, sem problemas, mas é tudo muito tranquilo, muito fácil. Não tem por que complicar. Mas se tiver dúvida, pode ligar, tá bom? Foi muito bom estar com vocês e espero que possamos aprender muito uns com os outros, né, nesse ano de 2021 e vai ser muito legal, tá? Então, vejo vocês na próxima. See you later. Bye bye, guys.